Você falou agora há pouco de junho, né? De como que ano passado houve grandes mobilizações e que elas representariam, de alguma forma, essa insatisfação com o status quo, com a forma como o país está organizado. Mas a gente viu também que uma grande parte, quando o levante realmente ficou massivo e centenas de milhares de pessoas foram à rua, muita gente viu isso também como um levante que havia nele um pensamento também reacionário, um pensamento direitista, algo que teria sido capturado não só pela mídia, mas por uma classe média que é muito refratária a esses valores de luta popular. Você reconheceu esse processo de fato? Você acha que quando o país se levantou, ele também não emanou um sentimento direitista junto com a tal insatisfação popular? Olha, eu acho que essencialmente foi muito progressivo, extremamente progressivo o processo de mobilização que houve em junho passado. Acho que foi uma expressão do descontentamento, da insatisfação das pessoas com praticamente tudo que aí está. Agora, foi um processo que se deu de forma espontânea, por fora das organizações tradicionais, dos partidos políticos tradicionais da classe trabalhadora, e que, portanto, veio cruzada por muitas contradições e por muita confusão. Você veja que havia um rechaço geral aos partidos. Normal. Eles foram expulsos, inclusive, normal, naquela quinta-feira num país como o nosso, em que a única notícia que se tem dos partidos e da política é aquilo que a gente vê nas páginas policiais dos jornais, ou nos escândalos de corrupção que a televisão passa todo dia, que as pessoas têm um rechaço aos partidos. Eles não conseguem discernir, separar o que é um partido que está no governo fazendo o que está, com um partido como o PSTU que está na luta dos trabalhadores. Então, isso foi só uma das confusões, uma das contradições que houve naquele momento. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso entender por que as coisas foram assim. Foi uma mobilização espontânea que surge, portanto, com essas limitações, com essas confusões. Por outro lado, há manifestações mais à direita também. Em primeiro lugar, a própria mídia muitas vezes estimula, porque a mídia tem interesses econômicos muito precisos. As grandes redes de televisão, os grandes jornais do país têm interesses econômicos, que são os interesses dos seus donos, e noticiam ou deixam de noticiar as coisas em função dos interesses dos seus proprietários, não é? E que acaba estimulando muitas vezes determinadas características de um certo movimento, manipulam nesse sentido a consciência das pessoas. Agora, é preciso ver que num processo de polarização social vai haver, de fato, surgimento de segmentos mais à direita na sociedade que expressem classe média alta. Nem todo mundo é de esquerda na nossa sociedade. E na medida que a classe trabalhadora avance com as suas lutas, ameaça o privilégio daqueles que sempre foram privilegiados na sociedade, esses segmentos de classe média vão ser manipulados pelos detentores do poder econômico para ser barreira de contenção. Então, se nós vamos para um processo de polarização social e política cada vez maior na sociedade brasileira, e nós achamos que nós vamos, por que vamos? Porque nós vimos aquela explosão de mobilizações pelo descontentamento com coisas muito básicas. Saúde, educação, moradia, transporte, não é salário, aposentadoria, corrupção. Nós já vivemos um ano depois daquele processo. O que mudou? Na saúde, na educação, na moradia? Não mudou nada. Os governos seguem canalizando os recursos para as empresas e bancos. Então a condição de vida do povo está cada vez pior. Isso vai alimentar um processo de mobilização social cada vez maior. Neste momento não são mobilizações de rua, são greves. São centenas de greves sacudindo o país, como a última greve dos metroviários que nós vimos dias atrás aqui em São Paulo. Que foi massacrada, diga-se. Olha, o estado de espírito da turma é alto. Ela foi massacrada pela mídia. Agora, a classe trabalhadora aqui embaixo, ela vai acumulando em termos de revolta. Eu digo que foi massacrada porque demitiram 42 trabalhadores. A greve foi emparedada, ela foi encerrada. Houve a questão da Copa do Mundo que acabou capitulando um pouco. Exato, mas eu diria para você o seguinte, do ponto de vista político, foi das greves mais vitoriosas que eu já vi até hoje. Ela explicitou as contradições das políticas que os governos estão aplicando, a truculência, que é o que caracteriza fundamentalmente o governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo, do PSDB, é um governo que tem que, como principal instrumento de relação com a população, a tropa de choque. Pelo amor de Deus, esse governo é um absurdo total, completo. Mas isso se explicita nesses momentos que as pessoas contestam o que está acontecendo. E os metroviários foram a expressão de um descontentamento muito maior com o Alckmin naquele momento, porque eles conseguiram, pela força que tem a categoria, porque controlam um sistema de transporte muito importante de São Paulo, conseguiu forçar, explicitar essa contradição do governo, forçar uma situação que, na nossa avaliação, gerou mais avanço na consciência, mais acúmulo em termos de organização. Nós estamos pensando sempre na estratégia.
né? Não é um aumento de salário que vai resolver a vida das pessoas. Por quê? Porque depois os instrumentos econômicos que a burguesia tem retira aquilo que a gente consegue ganhar com as greves. Nós temos que acumular para mudar o sistema. Nesse sentido, eu acho que nós demos passos muito importantes ali. Mas veja bem, como eu estava te dizendo, essas greves neste momento expressam essa insatisfação. Então vai continuar havendo, vai continuar um crescimento das lutas. Isso vai gerar uma reação do lado de lá. Nós vamos começar a ver no Brasil o surgimento de grupos fascistas, como a gente vê na Europa. Eu não diria nem fascistas, hein? Porque fascismo é uma coisa que implica uma ação direta contra as organizações da classe trabalhadora e são muito minúsculos as organizações fascistas que existem no Brasil. São movimentos de ultradireita, eu diria assim, mais reacionários do ponto de vista político. Isso é normal que ocorra, é normal que surja no país na medida que haja uma polarização. A classe trabalhadora vai ter que se organizar para fazer frente a isso, para passar por cima desses obstáculos também. Mas vai surgir. O fato de existir esses movimentos no processo de junho não quer dizer que ele não tenha sido progressivo. Foi muito progressivo, na nossa opinião. Vou te perguntar algo que sempre me surpreende um pouco, que não entra no debate da esquerda e de quem fala de uma perspectiva revolucionária da estrutura econômica do mundo, né? Quando houve a leitura marxista de que o capitalismo contém nele a semente da sua própria superação, né? De que ele vai gerar uma contradição tamanha, de que ele vai ruir de alguma forma. Isso era colocado sempre da perspectiva da revolução dos trabalhadores, como que o trabalhador, através da conscientização e da exploração do capital, iria tomar os meios de produção. Mais de um século se passou e a impressão que me dá é que talvez a maior contradição do capital agora esteja se manifestando não apenas na população, mas sobretudo nos recursos naturais e na estabilidade ecológica do mundo, né? Existe a perspectiva de curtíssimo prazo hoje de que a mudança climática vai realmente desestabilizar a organização econômica e social do mundo. Existe esse debate dentro da esquerda mais radical e como você vê o processo revolucionário na hora que esse processo econômico tiver de joelho em relação a uma crise climática, ambiental, de recursos, de comida? Olha, alguns acreditam a Rosa de Luxemburgo uma frase que ela teria dito que ou vamos ao socialismo ou o capitalismo leva o mundo à barbárie. E o que nós estamos vivendo, na verdade, é isso. Na medida que o capitalismo subsiste enquanto sistema, e ele sendo o que é um sistema extremamente destrutivo dos seres humanos e do meio ambiente, isso vai gerando consequências na vida do planeta. Então, o que nós assistimos hoje é a insanidade do modo de produção capitalista levar a um comprometimento cada vez maior dos recursos naturais do nosso planeta, porque é um sistema insano, que não estabelece um processo de produção que seja voltado para atender as necessidades da população e que estabeleça uma relação sustentável com o meio ambiente, e sim um sistema de produção que busca a obtenção do lucro, a reprodução do capital a um ritmo cada vez mais intenso. Destrua o que tiver que destruir para isso, sejam seres humanos, como se destrói nas guerras, com o desemprego, né, com a exclusão social, seja o próprio meio ambiente. Então, há um agravamento da crise ambiental que é gerada pela subsistência do capitalismo. Agora, o capitalismo é uma sociedade fundada nessa desigualdade de classe e ele vai ser superado a partir da superação dessa desigualdade de classe. Em que sentido? A partir da superação do regime fundado na propriedade privada. O que é que permite que as grandes empresas façam o que fazem no mundo hoje? O que dá o poder às grandes empresas para controlar os poderes políticos estabelecidos no mundo inteiro, sejam os governos dos países, seja das chamadas agências internacionais como a ONU, como a OEA, essas instituições que deveriam, digamos assim, primar pelo cuidado com o bem comum do planeta, os interesses comuns do planeta. É justamente a propriedade privada. A propriedade privada dá o poder econômico a esses segmentos. Uma propriedade que é cada vez mais concentrada. Nós vivemos numa fase de decadência do capitalismo, que o Lenin chamou de fase de decadência, que é a sua fase imperialista, que se caracteriza pelo quê? Fundamentalmente pela concentração da propriedade em grandes oligopólios internacionais. Há pouco tempo atrás foi publicado um estudo que mostra que 140 famílias possuem 50% da riqueza do planeta. É pouquíssima gente que com as suas decisões define o que vai acontecer no planeta inteiro. É medieval. Então, essa insanidade que ameaça neste momento
o meio ambiente. Agora, o que tem sido um obstáculo fundamental à transformação, à superação da sociedade capitalista, eu te diria que essencialmente não são as características pretensamente positivas desse sistema, os méritos desse sistema. É justamente a ausência de uma direção revolucionária da classe trabalhadora. Qual é a principal vitória que o sistema capitalista conseguiu obter sobre a classe trabalhadora nesse século e meio passado? É a destruição, o fato dele ter conseguido destruir as principais organizações que a classe trabalhadora construiu para buscar se libertar desse sistema. Então, o que nós... Quais organizações que foram As destruídas? grandes organizações socialistas, primeiro da Segunda Internacional, depois a destruição da Terceira Internacional, os partidos comunistas, que se transformaram naquilo que nós vimos na antiga União Soviética, no leste europeu, que eram grandes organizações de massa que se constituíram num determinado momento como uma alternativa política para a classe trabalhadora no mundo. Ou o partidão aqui, que acabou se tornando embaixador da FIFA. São processos mundiais. São processos mundiais. Então, essa destruição é o que permite essa sobrevida do capitalismo. Então, porque do ponto de vista das massas, do povo, o povo segue fazendo tudo que pode para mudar. Você veja, se nós olharmos só a América Latina, nos últimos 15 anos, nós tivemos uma insurreição popular que derrubou um governo no Equador, em 2000, outra em 2004 no próprio Equador, em 2001 na Argentina, que derrubou vários governos, aqui na Bolívia foi 3 ou 4 insurreições que derrubou o governo nos últimos anos. Ou seja, o povo segue lutando. Aqui no Brasil nós tivemos mobilizações enormes, tipo lá no final da década de 80, de 70, começo da década de 80, depois no Fora Collor, agora em junho do ano passado. O povo luta na medida que ele é exprimido e não consegue mais viver nas condições de vida que lhe são impostas por essa sociedade. Mas sem que haja um norte, sem que haja uma orientação, um polo consciente para essa luta, ele não é capaz de produzir uma mudança na estrutura da sociedade, não é capaz de constituir um governo que assuma o poder político e transforme a sociedade. É nessa tarefa que o PSTU está imbuído. Aqueles socialistas, revolucionários que restam no mundo, estão trabalhando na constituição dessa referência, dessa organização, porque a população, os trabalhadores vão lutar, seguem lutando. E, do ponto de vista ambiental, aqueles que têm uma preocupação centrada no meio ambiente, ou seja, se nós queremos de fato defender o meio ambiente, nós temos que dedicar nossas energias a construir as condições para que nós possamos superar o capitalismo. Não é a população, não é a falta de informação que gera a destruição da natureza. Veja os povos originários, os índios, eles sabem se relacionar com a natureza, preservando a natureza, porque eles sabem que a vida deles depende disso. E não tem nenhum conhecimento científico ou tecnológico que os homens brancos europeus têm. Você veja os seringueiros aqui no norte do país, que sempre extraíram as condições de sobrevivência da floresta sem ameaçar a floresta. O que está ameaçando a floresta hoje? O que ameaça a água potável do planeta? Isso é a ganância do agronegócio, é a ganância da indústria química, da indústria farmacêutica, é a indústria do capital, que quer obter um lucro cada vez maior, doa a quem doa. Bom, está destruindo não só a vida humana, está destruindo o planeta. Mas eu te perguntei assim, se existe um debate ambiental dentro do PSTU? Existe. Fato isso. Como eu te disse, ou seja, essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo, nós somos um partido que mantém, que preserva as concepções que vêm de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, porque nós achamos que, em essência, nós vivemos numa sociedade de classe que, para que ela possa... Mas que não havia uma perspectiva... Para que possa, exatamente, para que nós possamos superar os problemas fundamentais que geram a desigualdade, a injustiça, a violência, é preciso superar essa sociedade organizada como ela está. O que mudou de lá para cá e, portanto, que mudou no nosso programa foi justamente essas circunstâncias. Se agravou a tal ponto as contradições da sociedade capitalista que não impõe mais só pobreza, miséria, humilhação, exploração para a maioria da população. Está destruindo o planeta. Então é parte do programa do PSTU também a defesa do meio ambiente, numa lógica de classe, que implica no quê? Em você não só lutar contra o capitalismo, a ganância das empresas que está destruindo o planeta, mas inclui pensar um projeto de país, um projeto para o mundo, que leve em conta o desenvolvimento de um processo de produção dos bens necessários a garantir vida digna para as pessoas, mas levando em consideração a necessidade também de preservar o planeta. Para te dar um exemplo concreto, nós temos nesse país aqui um crescimento enorme de investimento de capitais para construir carros. Essa é uma necessidade de fato do país? É uma possibilidade do planeta? Nós sabemos que não. Por que não se investe esse recurso em transporte metroviário, em transporte de trem, que você pode fazer através da energia elétrica, é menos poluente, transporte a melhores pessoas, não usa petróleo, que o petróleo polui,
Não adianta produzir carro e botar carro nas ruas de São Paulo, porque não cabe mais carro nas ruas de São Paulo, é uma coisa insana. No entanto, o governo segue dando isenção fiscal para as montadoras, que são as fábricas mais ricas do planeta. Eles estão ganhando dinheiro público com isso, para vender carro num país que não suporta mais carro. Então, a lógica que envolve isso, não só da empresa, por óbvio, é capitalista, ela quer ter lucro, não quer saber se carro é bom ou é ruim para a sociedade, ela quer ter lucro. O problema é o governo atuar com o mesmo critério, que é de ajudar essa empresa a vender carro e não investir em transporte coletivo, em transporte de trens, em transporte... É para mandar os operários da fábrica de carro embora? Não, nós podemos transformar aquelas fábricas de fábrica de carro em fábrica de trator, para ajudar a melhorar a produção de alimentos no país, para que o alimento possa ser mais barato para o povo brasileiro, para que a gente possa ajudar nações irmãs a ter mais alimento, porque tem muitos países que não têm o privilégio que o Brasil tem, de terras próprias para a agricultura como nós temos, do clima, de água potável como nós temos. O Brasil é um país muito privilegiado nessa área. Então nós podíamos estar usando essas indústrias para produzir coisas que são mais úteis para a população, garantindo, portanto, o emprego das pessoas, não é? Mas produzindo coisas úteis para a população e, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente. Então o PSTU pensa assim, um projeto para o país e um projeto para o mundo que leve em conta essa situação em que nos encontramos, que é uma situação, em vários aspectos, emergencial já. Não é só o problema do clima, o problema da água, o problema da contaminação. Você pega... Em muitas comunidades que nós temos no interior do país hoje, populações de pequenas cidades que são borrifadas com veneno pelas grandes empresas do agronegócio, porque eles disparam veneno nas plantações de avião. Como as plantações são imensas, eles passam com o avião tacando veneno e passam em cima das cidades. Agora, há pouco tempo atrás, foi os alunos de uma escola toda para o hospital, porque o cara passou com o avião em cima da escola e está com veneno. Porque a escola fica no limite ali da cidade com a plantação de soja lá no Mato Grosso. Então, essa situação é uma situação insana, que tem a ver com o quê? Interesse de quem é isso? Veja que esse agronegócio, ele sequer está produzindo alimento para o povo. Hoje o agronegócio está tomando conta das terras agricultáveis do país, com benefício financeiro, com benefício fiscal, isenções fiscais, estímulo de crédito por parte do governo, com dinheiro público, para produzir soja, para mandar para a Europa, e essa soja vai virar ração de gado na Europa, não é alimento. E o Brasil está importando feijão preto da China. A consolidação dos frigoríficos, né, que houve também. Para exportação, cana aqui no interior de São Paulo. Você veja quase todo esse interior de São Paulo, que nós temos essa parte de terra mais vermelha, terra roxa que eles falam, que é daqui do norte do Paraná, que é a melhor terra agricultável que nós temos no Brasil, está tudo utilizada para plantação de cana, para produzir etanol. Então, é uma insanidade a utilização dos recursos que o país tem. Por que insanidade? Porque nada disso tem a ver com o interesse do povo. Tudo isso tem a ver com o interesse da empresa que está ali instalada. E o Estado brasileiro, o governo brasileiro, usa os recursos que o país tem para isso. Então está o trabalhador assalariado rural, que é empregado dessas empresas, trabalhando em condições quase que análogas à escravidão, é uma miséria absurda. São os pequenos municípios que estão detonados, porque essas empresas, o que elas fazem? Elas controlam economicamente o município, levam para lá uma parcela, um volume de população grande, porque são os trabalhadores que trabalham para essas empresas, vão com as suas famílias. O governo dá isenção fiscal para essas empresas, então diminui o repasse do fundo de participação de municípios, para aqueles municípios. E eles ficam em qual situação? Na situação de ter que prover escola, saúde para aquela população que está ali, mas tem menos recursos do que tinha antes. Porque o governo está repassando o recurso daquele município para aquela empresa, para aumentar o lucro dela. É isso que está sendo feito no Brasil. Então, quando eu falo que nós precisamos de um governo que liberte o país dos bancos, das multinacionais, das grandes empresas, eu digo isso. Nós precisamos de um governo que mude a lógica, que organize a estrutura econômica, social e política do país em função da necessidade do povo. O Brasil é um país muito rico. Ele tem plenas condições de atender tudo aquilo que é necessário para a população, para todo mundo ter uma vida digna. Se a gente vivesse num deserto, que não tem recurso para nada, o que nós vamos fazer? O que não tem solução, como se dizia na minha terra, solucionado está. Mas não é o caso. O Brasil é a sexta maior economia do planeta. Nós temos não só recursos naturais em abundância, como poucos países do mundo têm, mas nós temos uma capacidade de produção industrial instalada, com uma base tecnológica que é das melhores do mundo. Como é que isso não é colocado a serviço de atender a necessidade do povo? Como é que eu ponho um povo inteiro para trabalhar em função de enriquecer meia dúzia de banqueiros, que é o que acontece hoje no Brasil. É o que acontece no capitalismo, não só no Brasil. Zé, queria te perguntar então, para a gente ir encerrando, sobre a sua campanha. Qual que é a estratégia dela no campo? Você já falou um pouco disso no começo, mas queria entrar mais no detalhe. Onde vai ser o seu foco de trabalho? Como vão ser as suas viagens?
E a base de financiamento virá de que forma para a sua... Nós vamos fazer uma campanha fundamentalmente voltada para a classe operária, para os trabalhadores e trabalhadoras, o povo pobre do país. Ou seja, vai ser uma campanha centrada nas fábricas, nos bairros operários, na periferia das grandes cidades, porque esse debate que nós queremos fazer sobre o programa, as mudanças que o país precisa para que todo mundo possa ter saúde, educação, moradia, para se atender às necessidades do povo, é um debate que nós queremos fazer com a nossa classe e com a juventude da nossa classe. Então, a nossa campanha vai estar centrada aí, é com esse público que nós queremos dialogar fundamentalmente, então é aí que vão estar concentradas as nossas atividades, as minhas viagens vão ser para essas regiões que têm maior concentração operária, para trabalhar, fazer campanhas sobre essas concentrações, onde está concentrada a população mais pobre do país. Por isso, nós começamos a campanha numa atividade ontem no Alcântara, que é uma feira de uma comunidade lá em São Gonçalo, na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e depois na favela da Maré, na comunidade da Maré. É conversar com essa população mais pobre que nós queremos e é conversar com a classe operária, com os trabalhadores que nós queremos. Essa vai ser o centro da campanha. Vai ser uma campanha, evidentemente, muito mais modesta do que a campanha dos candidatos que estão aí, do PT, do PSDB, do PSB. O nosso partido não aceita dinheiro de empresas, de empresários. As doações vêm basicamente... da militância do partido e dos trabalhadores ou trabalhadoras que quiserem nos ajudar. Nós promovemos várias atividades durante a campanha para arrecadar recursos, mas, evidentemente, nós sabemos que vai ser um volume muito limitado. Por quê? Porque o trabalhador tem pouco dinheiro e menos ainda para gastar em campanha eleitoral. Então, são pequenas as contribuições que a gente tem e vamos fazer uma campanha, portanto, modesta. Vamos utilizar o que nós pudermos utilizar das redes sociais, da internet. É um instrumento importante porque permite acesso a uma parcela da população que ainda é pequena, mas que já está, digamos assim, plugada aí na internet. Vamos tratar de utilizar esse instrumento também. Vamos dar a melhor utilização que nós pudermos para o pequeníssimo tempo que nós temos na televisão, que é muito desigual. Você vai ter quanto Depende tempo? de quantas candidaturas nós tivermos para a presidência da República, mas vai ser algo menos que 1 minuto, viu? Por dia. É muito pequeno, é muito desigual também a utilização do tempo da televisão, sem falar nos telejornais, essas coisas, que aí é mais discricionário ainda. Mas porque nem aí chamam mesmo, né? Nem chamam, é um escândalo total, completo e absoluto. Televisão no nosso país é concessão pública. Nós estamos tratando da eleição para a presidência da República, que na crença deles, de acordo com as instituições que aí estão, é a eleição mais importante do país. Não pode ser que uma concessão pública seja utilizada para favorecer um candidato e prejudicar outro, porque é isso que ocorre. Na medida que esses jornais televisivos não mostram algumas candidaturas, estão passando informação errada para a população. Estão informando a população que tem 3 candidaturas, quando na verdade são 10 ou são 11. Então, mas isso é assim, isso é a lei no nosso país, né? É a legislação que está aí. Então vamos utilizar da melhor forma que nós pudermos os 30 segundos que nós vamos ter na televisão também. As viagens vão estar concentradas nisso e a gente vai tratar de fazer com que esses recursos que nós temos sejam utilizados da melhor forma possível. Agora, o que é a força nossa, que os outros partidos não têm? É a militância. E as relações, o respeito que nós temos nos movimentos sociais, nas organizações dos trabalhadores, da juventude, porque o nosso partido é um partido que está dia a dia, todos os dias, na luta dos trabalhadores e da juventude em nosso país. Então nós vamos ter muita gente pelo país inteiro ajudando a nossa campanha, sem sequer muitas vezes ter contato conosco. Pega o nosso material na internet, publique, ajuda a distribuir para os seus amigos, leva para o seu local de trabalho, leva para a comunidade onde vive, porque acredita naquilo que nós estamos fazendo e porque quer ajudar nessa luta, quer se integrar a essa luta. Essa é a força que nós vamos ter na nossa campanha. E para encerrar mesmo, na eventualidade aí, né? Na verdade, eventualidade não, no que está muito colocado, a possibilidade de um segundo turno, o que você acha? Você prefere algum candidato? Ou você... E o que você acha, na verdade, que é o que eu queria te perguntar, o que você acha do voto nulo, que está ganhando muita força esse ano, parece que pode ser recorde nas eleições presidenciais. Você acha que ele é uma ferramenta, que existe um discurso por trás dele? Olha, eu acho que o voto de protesto, o voto para fortalecer de fato uma luta para transformar o país hoje, é o voto no 16, é o voto no PSTU, essa é a minha opinião. Em um segundo turno, o que ocorre? Como eu disse a você, a nossa luta ela começou antes da campanha eleitoral e ela vai continuar depois da campanha eleitoral. A nossa luta é por esse projeto. Num segundo turno em que nós não estejamos, esse projeto não vai estar representado. Então nós não vamos chamar a votar em nenhuma das alternativas que tiver no segundo turno nessa condição. Eu, particularmente, vou votar nulo no segundo turno se eu não estiver no segundo turno.
Você Outra coisa, vota nulo no segundo exatamente. E aí cada uma das pessoas que votarem em nós no primeiro turno vão, em função da sua consciência, definir como votaria, mas eu no segundo turno em que o PSTU não estivesse presente, votaria nulo. Por conta do quê? Por conta, para nós, o problema, o compromisso nosso é com esse projeto de transformação da estrutura econômica, social e política do país, e nem o PSDB, nem o PSB, nem o PT, né, lamentavelmente, apesar da expectativa, da ilusão que ainda uma parcela da classe trabalhadora tem no PT, mas não é o PT a representação política desse projeto mais. Aliás, ele nunca chegou a ser direito, mas nesse momento, infelizmente, o PT, ao fazer essa escolha de se aliar aos banqueiros, aos grandes empresários, se transformou num instrumento deles, contra a classe trabalhadora. Tá certo. Zé Maria, queria te agradecer muito. Eu que te agradeço a você, pelo seu tempo. aos que nos assistirão nesse processo. E agradecer também a equipe, né? A Raíza que está lá, Fê, Carol, parceria fundamental. E até a próxima, a gente segue até outubro fazendo entrevistas com os candidatos e candidatas dessas eleições a todos os cargos. E até a próxima, turno. Segue o fluxo. Obrigado, Zé. Opa, Foi legal. isso, cara. Eu que agradeço.